Você vai conhecer agora os bastidores do processo que autorizou a intervenção do Maracanã. A reportagem exclusiva de Gabriela Moreira e Lúcio de Castro revela como a lei foi deixada de lado para que a arquitetura do estádio fosse modificada, desrespeitando o tombamento pelo patrimônio histórico. Em 1950, um país orgulhoso exibe ao mundo sua capacidade empreendedora. O maior estádio do mundo. Uma obra grandiosa para abrigar uma Copa do Mundo. Por trás da fachada, denúncias de desvios de verbas, superfaturamentos, favorecimento de empreiteiras e na exploração do Maracanã. A principal peça de defesa tem como pilar em suas justificativas a impossibilidade do cumprimento da lei. A razão? A necessidade de urgência na obra. Na sustentação, as medidas de exceção estão justificadas por imposições superiores em virtude dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. 63 anos depois, muitas coisas mudaram no Brasil. Outras, nem tanto. Um tombamento desrespeitado. E um patrimônio desfigurado. Preste atenção nesta assinatura. E neste nada a opor. No dia 4 de abril de 2011, o superintendente regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, aprovou o projeto que concedeu a licença para substituição da marquise e modernização do estádio. O órgão é o responsável pelos bens tombados. O ato do superintendente Carlos Fernando de Souza Leão Andrade gerou indignação e veementes protestos por parte do Conselho Consultivo da entidade. De acordo com a ata da 68ª reunião do Conselho, em 30 de agosto do mesmo ano, obtida através da Lei de Acesso à Informação e reconstituída aqui, a assinatura e o parecer com nada a opor do superintendente foram tratados como inaceitáveis. O que nos interessa aqui é saber como foi possível que a superintendência do IPHAN no Rio de Janeiro tenha tão de leve, tão ligeiramente, concordado com a destruição da marquise. Acho, francamente, que houve desleixo e distração de parte do responsável pelo encaminhamento desse ato. Em 2011, uma ação do Ministério Público Federal solicitou a suspensão da demolição da marquise do Maracanã, alegando violação da lei. De acordo com a ação, a autorização do superintendente do IPHAN que possibilitou a obra no estádio é manifestamente nula. E tal destombamento é ato privativo do presidente da República. Para conseguir a demolição, o governo do estado se baseou em 5 pareceres técnicos que condenavam a estrutura da cobertura. Mas os pareceres não foram consenso nem dentro do próprio IPHAN. No órgão responsável por defender os bens tombados, apenas uma arquiteta recém-concursada foi ouvida. A reunião dos conselheiros e os protestos contra a aprovação da superintendência do IPHAN ocorreu quando o fato já estava consumado. Na reunião estava presente o conselheiro que foi o relator do processo de tombamento do Maracanã. Por força legal e pela presença, é um pouco difícil para mim falar sobre esse caso. Como conselheiro relator, eu me sinto profundamente revoltado pelo modo como meu parecer foi utilizado. Eu não conheço obra de demolição em edifício tombado. Nunca vi. Só conheço obra de restauração e conservação, aqui e no mundo inteiro. Destruir obras tombadas é crime. E todos aqueles que participam disso são responsáveis criminalmente. Lembra daquela assinatura e daquele nada a opor? São de Carlos Fernando de Souza Leão Andrade, superintendente do IPHAN. É funcionário da Secretaria de Obras do Rio de Janeiro, exatamente quem queria pôr a marquise abaixo. Um acúmulo de cargos legal, mas... E não cabe ao administrador e superintendente do IPHAN no Rio de Janeiro agir desse modo.
tem todos os defeitos possíveis. Após a decisão de permitir o destombamento da cobertura, Souza Leão saiu do IPHAN. No Estado, foi realocado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, com cargo comissionado. Questionado pela reportagem, num primeiro momento, Souza Leão negou que fosse funcionário do Estado. O senhor era funcionário, ainda é, né, do Estado? Não. Naquela época? Não, eu era superintendente do IPHAN. E funcionário do Estado do Rio de Janeiro naquela época? Sim, cedido ao IPHAN. Depois, confirmou. Mas disse que não via conflito de interesses no acúmulo de funções. A minha decisão foi completamente técnica. Eu posso te mandar o meu parecer. Também, engenheiro, não é verdade que não se possa restaurar as estruturas. Todas as pontes, todos os grandes viadutos e pontes de São Paulo estão sendo restaurados. Portanto, seria possível restaurar o Maracanã. A razão política é outra. Querem fazer uma obra. Querem aproveitar esta obra para dela participar. Uma liminar da Justiça Federal negou o pedido do Ministério Público Federal para impedir a demolição. A decisão final não saiu e o estádio já foi até reinaugurado. O governo do estado respondeu com a seguinte nota, aspas, o cargo de superintendente do IPHAN é um cargo federal que pode ser preenchido com servidores cedidos de outras unidades da federação. O fato de o superintendente ser servidor estatutário do Estado não implica em nenhum impedimento ou suspeição para o exercício da sua função, tendo em vista que ele possui estabilidade. A cessão de servidores entre as unidades da federação para o exercício de importantes funções é corriqueira. Não faz sentido se partir do pressuposto de que um ato praticado por uma autoridade federal esteja sob suspeita em relação a um Estado apenas porque ele é seu servidor estatutário. A licença do IPHAN foi concedida dentro dos parâmetros legais. Fecha aspas. Ilegítimos. Se nem tudo que é legal é legítimo. Aliás, a gente está vivendo um tempo, Dudu, que os conflitos de interesses estão pipocando cada vez mais. Tivemos um árbitro afastado da final de um campeonato paulista, porque ele, como pessoa jurídica, prestava serviços a um dos clubes envolvidos na final, e não só a esse clube, mas a outros clubes do campeonato paulista. Nós, jornalistas, que prestamos serviço em vários lugares, né, às vezes passamos por esse conflito também. Você está ligado a uma empresa, sei lá, faz rádio, e a empresa faz impresso e é concorrente de um outro impresso para o qual você colabora. Né? Então tem um dilema aí, tem um dilema geral. E nesse caso, embora seja legal, não me parece legítimo. Acho que é um conflito de interesses aí nessa história e a total desmoralização do tombamento. Porque o tombamento é algo para ser imutável, certo? Uma vez que tombou é para não mexer mais, senão não faz sentido. Agora você fazer destombamento, principalmente de um marco da história do Brasil, como é o Maracanã, como foi a Marquise do Maracanã, nessa reportagem, que é o tipo de reportagem que você só vê aqui, né? Se você não vê uma reportagem dessa aqui, você não vê em outro lugar, principalmente em televisão. Então são coisas para se questionar, sim. Não é uma resposta burocrática dessa que vai dar um ponto final na questão. E logo mais dentro do Bate-Bola, primeira edição, o Lúcio de Castro vai estar presente, trazendo os bastidores dessa reportagem e outras informações dentro desse dossiê Maracanã, que deixa todos nós boquiabertos com a maneira como um tombamento de algo tão importante para o Brasil como o Maracanã acabou sendo dissolvido, né? Numa canetada, né? De uma maneira absurda.